Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos. James Joyce, Dublinenses. 15 contos que retratam a vida em Dublin, entre paralisia e epifanias. Na descrição do vídeo você encontrará o link para a playlist. Conto 8. Uma pequena nuvem. 8 anos atrás tinha se despedido do amigo na North Wall e desejado sucesso. Gallagher tinha se dado bem. Dava para ver no ar viajado, no elegante terno de tweed e no sotaque destemido. Poucos tinham um talento parecido, e menos pessoas ainda conseguiam lidar com tamanho sucesso. O coração de Gallagher estava no lugar certo e a vitória fora merecida. Era uma experiência e tanto ter um amigo assim. Desde a hora do almoço, os pensamentos do pequeno Chandler estavam voltados para o encontro com Gallagher, para o convite de Gallagher e para a grande cidade de Londres onde Gallagher morava. Chamava-se Pequeno Chandler porque, embora tivesse uma estatura apenas um pouco menor do que a média, dava a impressão de ser um homem pequeno. Tinha mãos brancas e pequenas, porte frágil, voz baixa e modos refinados. Tomava o maior cuidado com o bigode e os cabelos claros e sedosos e usava um discreto perfume no lenço. As meias-luas das unhas estavam sempre impecáveis e quando ele sorria dava para ver uma fileira de dentes brancos e infantis. Sentado junto à escrivaninha na King's Inns, pensava sobre as mudanças que esses 8 anos haviam trazido. O amigo que tinha conhecido sob uma aparência de desleixo e penúria havia se tornado uma figura brilhante da imprensa londrina. Cansado de escrever, muitas vezes o pequeno Chandler desviava os olhos do papel e olhava para fora da janela. O brilho de um pôr-do-sol de outono cobria os gramados e as calçadas. Derramava uma espécie de pó dourado em cima das governantas desalinhadas e dos velhos decrépitos que cochilavam nos bancos. Cintilava em todas as figuras que se moviam, nas crianças que passavam gritando pelas estradinhas de cascalho e em todos os que atravessavam os jardins. Ele ficou observando a cena e pensando na vida, e então, como sempre acontecia quando pensava na vida, ficou triste. Uma suave melancolia o invadiu. Sentiu que era inútil lutar contra o destino, sendo esse o fardo de sabedoria que a história lhe havia legado. Pensou nos livros de poesia que tinha nas prateleiras em casa. Havia-os comprado na época de solteiro e em vários entardeceres, sentado na saleta que dava para o corredor, sentirá vontade de tirar um volume da prateleira e ler alguma coisa para a esposa. Mas a timidez sempre o impedira, e assim os livros haviam ficado nas prateleiras. Às vezes repetia os versos para si mesmo, e isso o consolava. Quando a hora chegou, levantou-se e se despediu meticulosamente da escrivaninha e dos colegas. Emergiu sob o arco feudal da King's Inns como uma figura modesta e elegante e desceu a Henrietta Street às pressas. O pôr do sol dourado começava a desaparecer e o ar estava cortante. Uma horda de crianças imundas ocupava a rua. Ficavam paradas ou corriam pela rua ou se arrastavam pelos degraus em frente às portas escancaradas ou acocoravam-se como ratos nas soleiras. O pequeno Chandler não lhes deu atenção. Seguiu adiante com desenvoltura em meio a toda aquela ínfima vida sórdida e à sombra das lúgubres mansões espectrais que tinham abrigado as pândegas da antiga nobreza de Dublin. Nenhuma memória do passado o afligia, pois estava tomado pela alegria do presente. Nunca tinha estado no Corliss, mas conhecia o valor desse nome. Sabia que as pessoas iam para lá depois do teatro para comer ostras e tomar licores, e tinha ouvido dizer que os garçons falavam francês e alemão. Durante as rápidas caminhadas noturnas, tinha visto coches pararem em frente à porta para que damas suntuosamente vestidas, acompanhadas por cavalheiros, apeassem e entrassem às pressas. Elas usavam vestidos espalhafatosos e muitas camadas de tecido. Tinham o rosto empoado e seguravam os vestidos quando tocavam a terra, como atalantas desesperadas. O pequeno Chandler sempre havia passado sem olhar para trás. Tinha o hábito de caminhar depressa pela rua mesmo durante o dia e sempre que estava na cidade à noite apertava o passo, cheio de apreensão e entusiasmo. Às vezes, no entanto, cortejava as causas do medo que sentia. Escolhia as ruas mais escuras e mais estreitas, e enquanto seguia corajosamente pelo caminho, o silêncio que se espalhava ao redor das passadas o perturbava, as figuras errantes o perturbavam, e às vezes o som de uma grave risada fugaz punha-o a tremer como vara verde. Dobrou à direita, em direção à Capel Street. Ignatius Gallagher na imprensa londrina. Quem teria imaginado uma coisa dessas 8 anos atrás? Mesmo assim, ao reexaminar o passado,
O pequeno Chandler percebeu vários sinais da futura grandeza do amigo. As pessoas costumavam dizer que Ignatius Gallaher era louco. Claro, na época ele se dava com um grupo de degenerados, bebia à vontade e pedia dinheiro emprestado por toda parte. No fim acabou se envolvendo em algum negócio escuso, alguma transação financeira. Pelo menos essa era uma das versões para explicar a fuga. Mas ninguém negava que fosse talentoso. Sempre havia um certo que em Ignatius Gallaher que impressionava as pessoas, por menos impressionáveis que fossem. Mesmo quando estava na sarjeta e desesperado por dinheiro, mantinha uma expressão decidida no rosto. O pequeno Chandler se lembrou, e a lembrança estampou-lhe um discreto orgulho no semblante, de uma frase que Ignatius Gallaher costumava dizer quando estava em apuros. Vamos fazer um intervalo agora, rapazes, costumava dizer em tom de brincadeira. Onde está o meu chapéu pensador? Esse era Ignatius Gallaher, e, poxa vida, não havia com não o admirar por ser assim. O pequeno Chandler apertou o passo. Pela primeira vez na vida sentia estar acima das pessoas por quem passava. Pela primeira vez na vida a alma se revoltava contra a deselegância estéril da Capel Street. Não havia dúvida, para obter sucesso era preciso ir embora. Não havia o que fazer em Dublin. Enquanto atravessava Grattan Bridge, olhou para o rio em direção aos cais e sentiu pena dos casebres miseráveis. Parecia um bando de mendigos amontoados ao longo da margem, com os velhos casacos cobertos pelo pó e pela fuligem, atordoados pela visão do pôr-do-sol e esperando que o primeiro vento frio da noite os obrigasse a se levantar, sacudir-se e ir embora. Pensou se conseguiria escrever um poema para expressar essa ideia. Talvez Gallaher conseguisse publicá-lo em algum jornal de Londres. Será que era capaz de escrever algo original? Não tinha certeza quanto à ideia que desejava expressar, mas o pensamento de que havia sido tocado por um momento poético ganhou vida como uma esperança infantil. Seguiu adiante com bravura. A cada passo ficava mais perto de Londres, mais longe daquela vida sóbria e inartística. Uma luz começou a tremular no horizonte de seus pensamentos. Ele não era velho demais. Tinha 32 anos. O temperamento estava no ponto exato da maturidade. Havia tantos estados de espírito e impressões diferentes que gostaria de expressar em verso. Sentia-os dentro de si. Tentou avaliar o peso da própria alma para ver se era a alma de um poeta. A nota dominante era melancolia, pensou, mas uma melancolia temperada por intercorrências de fé e resignação e simples alegria. Se conseguisse dar expressão a esses sentimentos em um livro de poemas, talvez o escutassem. Nunca seria popular, disso tinha certeza. Não poderia cair no gosto das multidões, mas talvez pudesse agradar a um pequeno círculo de espíritos afins. Os críticos ingleses talvez o reconhecessem como integrante da escola celta devido ao tom melancólico dos poemas, e trataria de incluir alusões. Começou a inventar frases e comentários das resenhas que o livro receberia. O Sr. Chandler tem o dom do verso fácil e gracioso. Uma tristeza contemplativa permeia os poemas. A nota celta. Era uma pena que não tivesse um nome mais irlandês. Talvez fosse melhor incluir o nome da mãe antes do sobrenome, Thomas Maloney Chandler, ou, melhor ainda, T. Maloney Chandler. Falaria com Gallaher a respeito. Entregou-se ao devaneio com tamanho arrebatamento que passou da rua e precisou voltar. À medida que se aproximava do Corliss, o nervosismo anterior começou a dominá-lo e ele parou diante da porta sem saber o que fazer. Por fim abriu a porta e entrou. A luz e o barulho que vinham do bar mantiveram-o junto à entrada por alguns instantes. Correu os olhos ao redor, mas teve apenas uma visão confusa devido ao brilho de tantas taças vermelhas e verdes. O bar parecia estar cheio, e ele percebeu que as pessoas o observavam com certa curiosidade. Olhou depressa para a esquerda e para a direita, franzindo um pouco a testa para dar um ar de seriedade ao gesto, mas quando conseguiu enxergar melhor viu que ninguém tinha se virado, e lá, conforme o esperado, estava Ignatius Gallaher, escorado no balcão com os pés afastados um do outro. Aí está você, tome, meu velho. O que vai ser? O que você quer beber? Eu estou bebendo uísque. É melhor do que o que servem quando você atravessa o mar. Refrigerante. Água com gás? Sem água. Eu também prefiro assim. A água estraga o sabor. Garçom, nos traga 2 doses de uísque de malte, faça a gentileza. Mas me conte,
Como você tem se virado desde a última vez que nos vimos? Meu Deus, como estamos ficando velhos. Você percebe algum sinal da idade em mim, hein? Algum cabelo branco, hein? Ignatius Gallagher tirou o chapéu e revelou uma cabeça grande e com cabelos cortados bem rente. Tinha o rosto pesado, pálido e barbeado. Os olhos, que tinham a coloração azulada da ardósia, aliviavam a palidez doentia e destacavam-se acima da vívida gravata laranja que estava usando. Entre esses dois detalhes rivais, os lábios pareciam muito longos e informes e incolores. Ele inclinou a cabeça e passou 2 dedos solidários no cabelo ralo que crescia no topo da cabeça. O pequeno Chandler fez um gesto negativo com a cabeça. Ignatius Gallagher recolocou o chapéu. Acaba com você, a vida em uma redação. Você passa o tempo inteiro com pressa procurando uma cópia disso ou daquilo e às vezes nem encontra, e sempre tem alguma novidade no meio das suas coisas. Quero distância dessas porcarias de provas e de tipógrafos por alguns dias. Estou feliz pra burro, sabe, de voltar para minha terra. Faz bem tirar umas férias de vez em quando. Me sinto muito melhor desde que desembarquei na velha e imunda Dublin. Mas aí está você, Tommy. Água. Me avisa quando der. O pequeno Chandler deixou que o amigo diluísse bastante o uísque. Você não sabe o que é bom, meu velho, disse Ignatius Gallagher. Eu bebo o meu puro. Não estou acostumado a beber, disse o pequeno Chandler com modéstia. Às vezes uma dose quando encontro a turma das antigas. Nada mais. Ah, disse Ignatius Gallagher com alegria na voz, um brinde a nós e aos velhos tempos e à nossa velha amizade. Os dois tocaram os copos e beberam. Encontrei um pessoal das antigas hoje, disse Ignatius Gallagher. Parece que o O'Hara não está nada bem. O que ele anda fazendo? Nada, respondeu o pequeno Chandler. Está jogado às traças. Mas o Hogan se deu bem, não? Ele trabalha na Comissão de Reforma Agrária. Nos encontramos uma noite em Londres e ele parecia estar por cima da carne seca. Mas coitado do O'Hara. Foi a bebida? E outras coisas mais, acrescentou o pequeno Chandler. Ignatius Gallagher deu uma risada. Tommy, você não mudou um átomo, disse. Continua sendo o mesmo sujeito sério que costumava me dar sermões nas manhãs de domingo quando eu estava com dor de cabeça ou com a língua enrolada. Você precisava ver um pouco mais do mundo. Nunca esteve em outro lugar, nem que fosse em uma viagem. Eu visitei a ilha de Man, disse o pequeno Chandler. Ignatius Gallagher deu uma risada. A ilha de Man, repetiu. Vá para Londres ou Paris, de preferência Paris. Faria bem para você. Você esteve em Paris? Pelo que me consta. Passei um tempo por lá. E a cidade é mesmo tão bonita como todo mundo diz? Perguntou o pequeno Chandler. Ele bebericou o uísque enquanto Ignatius Gallagher terminava de entornar o copo com gosto. Bonita, repetiu Ignatius Gallagher, fazendo uma pausa por conta da palavra e do sabor da bebida. Não é tão bonita assim, sabe? Claro, é bonita. Mas é a vida de Paris, é disso que as pessoas falam. Ah, não existe outra cidade como Paris para a alegria, a agitação, o entusiasmo. O pequeno Chandler terminou o uísque e, com alguma dificuldade, conseguiu chamar a atenção do garçom. Repetiu o pedido. Eu estive no Moulin Rouge, continuou Ignatius Gallagher enquanto o barman retirava os copos, e em todos os cafés boêmios. É uma loucura. Mas não para um sujeito carola que nem você, Tommy. O pequeno Chandler não disse nada até que o barman voltasse com os 2 copos. Então tocou o copo do amigo de leve e retribuiu o brinde anterior. Estava começando a se desiludir um pouco. O sotaque e a maneira de se expressar de Gallagher não o agradavam. O amigo tinha algo de vulgar que ele nunca tinha percebido antes. Mas talvez fosse apenas o resultado de viver em Londres, em meio ao agito e à competição na imprensa londrina. O velho encanto pessoal continuava lá por baixo das novas maneiras espalhafatosas. E, afinal de contas, Gallagher tinha vivido, tinha visto o mundo. O pequeno Chandler olhou para o amigo com inveja. Tudo em Paris é alegre, disse Ignatius Gallagher. Lá as pessoas acreditam em aproveitar a vida, e você não acha que elas estão certas? Se quiser se divertir em grande estilo, você precisa ir a Paris.
E, veja bem, as pessoas adoram os irlandeses por lá. Quando descobriram que eu era da Irlanda, só faltou me pegarem no colo. O pequeno Chandler tomou 4 ou 5 goles do copo. Me conte, é verdade que Paris é tão imoral quanto dizem? Ignatius Gallaher fez um gesto católico com o braço direito. Todos os lugares são imorais, respondeu. Claro que existem lugares licenciosos em Paris. As festas dos estudantes, por exemplo. Sempre fica bem animado, digamos, quando as cocotes começam a se soltar. Mas acho que você sabe o que elas são. Já ouvi falar a respeito, disse o pequeno Chandler. Ignatius Gallaher terminou de beber o uísque e balançou a cabeça. Pode dizer o que você quiser. Não existe mulher como a parisienne, para o estilo, para a disposição. Mas então é uma cidade imoral, disse o pequeno Chandler, em uma insistência tímida, se comparada a Londres ou a Dublin. Londres, exclamou Ignatius Gallaher. É trocar 6 por meia dúzia. Pergunte ao Hogan, meu velho. Eu o levei para dar umas voltas em Londres quando ele estava lá. Ele poderia abrir os seus olhos. Tome, não transforme esse uísque em ponche. Beba direito. Não, é sério. Ora, vamos lá, mais um não vai fazer mal. O que vai ser? Mais uma dose, imagino. HM. Está bem. François, mais uma dose. Quer fumar? Tome. Ignatius Gallaher pegou um estojo de charutos. Os dois amigos acenderam os charutos e soltaram baforadas em silêncio até que as bebidas chegassem. Vou dizer o que eu penso, disse Ignatius Gallaher enquanto emergia das nuvens de fumaça em que tinha se escondido. O mundo é esquisito. Por exemplo, a imoralidade. Eu já ouvi falar de... O que eu estou dizendo? Eu já estive envolvido nesses casos de... imoralidade. Ignatius Gallaher continuou soltando baforadas pensativo e então, no tom calmo de um historiador, esboçou para o amigo algumas cenas da depravação que assolava os outros países. Resumiu os vícios de diversas capitais e parecia disposto a entregar o troféu a Berlim. Não podia ter certeza quanto a certas coisas, os amigos lhe haviam contado, porém tinha vivenciado outras em primeira mão. Não poupou nenhuma posição ou casta. Revelou muitos dos segredos dos estabelecimentos religiosos no continente e descreveu algumas das práticas em voga na alta sociedade e encerrou contando, em detalhe, a história de uma duquesa inglesa, uma história que sabia ser verídica. O pequeno Chandler ficou espantado. Mas, enfim, disse Ignatius Gallaher, cá estamos nós na boa e velha Dublin, onde todas essas coisas são desconhecidas. Aqui deve ser bem aborrecido para você depois de todos os outros lugares que você viu, disse o pequeno Chandler. Bem, disse Ignatius Gallaher, na verdade é relaxante vir para cá, sabe? E afinal aqui é a minha terra, como se costuma dizer, não é mesmo? Não dá para escapar de um certo apego. É a natureza humana. Mas me fale um pouco sobre você. O Hogan me disse que você tinha fruído o êxtase da alegria conjugal. Faz 2 anos, não? O pequeno Chandler enrubesceu e sorriu. É verdade, respondeu. Em maio passado fez um ano que eu casei. Espero que não seja tarde demais para que eu deseje felicidades, disse Ignatius Gallaher. Eu não tinha o seu endereço, senão teria mandado cumprimentos na época. Ele estendeu a mão, e o pequeno Chandler apertou-a. Bem, tome, desejo tudo de bom para você e para sua família, meu velho, e quilos de dinheiro, e que você não morra enquanto eu não lhe der um tiro. E esses são os desejos de um amigo sincero, de um amigo das antigas. Sabia? Eu sei, disse o pequeno Chandler. E os filhos? Perguntou Ignatius Gallaher. O pequeno Chandler enrubesceu mais uma vez. Tivemos um, respondeu. Menino ou menina? Um menininho. Ignatius Gallaher deu um sonoro tapa nas costas do amigo. Bravo, disse. Eu sabia que você não me decepcionaria, Tommy. O pequeno Chandler sorriu, olhou um pouco confuso para o copo e mordeu o lábio inferior com 3 dentes frontais brancos e infantis. Espero que você passe uma noite com a gente antes de ir embora, disse. A minha esposa adoraria conhecer você. Podemos ouvir um pouco de música aí? Muito obrigado, meu velho, disse Ignatius Gallaher. É uma pena que a gente não tenha se encontrado antes.
Mas eu preciso ir embora amanhã à noite. Quem sabe hoje à noite? Me desculpe, meu velho. Eu estou hospedado na casa de um amigo, um outro sujeito jovem e esperto como você, e já combinamos um carteardinho. Se eu pudesse. Bom, então. Mas quem sabe, disse Ignatius Gallagher cheio de consideração. No ano que vem de repente eu apareço por aqui, agora que já quebrei o gelo. Foi um prazer adiado. Muito bem então, disse o pequeno Chandler. Na próxima vez que você vier nós vamos passar uma noite juntos. Estamos combinados. Claro, estamos combinados, respondeu Ignatius Gallagher. Eu volto no ano que vem, parole Deonel. Então agora nós vamos tomar mais uma para selar o acordo, disse o pequeno Chandler. Ignatius Gallagher tirou do bolso um grande relógio dourado e olhou para o mostrador. É a última? Perguntou. Por quê? Sabe como é, eu tenho que conferir uma prova. Ah, com certeza, disse o pequeno Chandler. Muito bem, então, disse Ignatius Gallagher, vamos tomar mais um Delcandorus. Acho que isso é vernáculo para um trago de uísque. O pequeno Chandler pediu as bebidas. O rubor que lhe havia subido ao rosto alguns momentos atrás estava voltando. Qualquer coisa o fazia enrubescer, e naquele instante o pequeno Chandler sentia calor e empolgação. 3 pequenas doses de uísque lhe haviam subido à cabeça e o charuto forte de Gallagher havia lhe confundido as ideias, pois era delicado e abstêmio. A aventura de encontrar Gallagher depois de 8 anos, de estar com Gallagher no Corley cercado por luzes e barulhos, de ouvir as histórias de Gallagher e de compartilhar por um breve instante a vida errante e triunfal de Gallagher perturbou o equilíbrio de sua natureza sensível. Ele percebeu o forte contraste entre a própria vida e a vida do amigo, e aquilo pareceu-lhe injusto. Gallagher vinha de um berço e de uma formação inferiores. O pequeno Chandler tinha certeza de que poderia fazer melhor do que o amigo jamais havia feito ou jamais seria capaz de fazer, algo mais nobre do que mero jornalismo barato, se ao menos tivesse uma chance. Mas o que o impedia? Aquela timidez ingrata. O pequeno Chandler queria se vingar de alguma forma, afirmar a própria masculinidade. Percebeu o que estava por trás da recusa de Gallagher. Gallagher estava apenas bajulando o amigo com uma gentileza, da mesma forma como estava bajulando a Irlanda com aquela visita. O barman trouxe as bebidas. O pequeno Chandler empurrou um copo na direção do amigo e pegou o outro com um gesto determinado. Quem sabe, disse enquanto os dois erguiam os copos. Quando você voltar no ano que vem talvez eu tenha o prazer de brindar a saúde do senhor e da senhora Gallagher. Enquanto bebia, Ignatius Gallagher piscou o olho de maneira expressiva por cima da borda do copo. Quando terminou de beber, estalou os lábios, largou o copo em cima da mesa e disse: Nem que a vaca tussa, meu velho. Ainda quero curtir a vida e ver o mundo antes de dar o pescoço à corda, se é que um dia eu vou fazer isso. Com certeza, disse o pequeno Chandler. Ignatius Gallagher virou a gravata cor de laranja e os olhos cor de ardósia em direção ao rosto do amigo. Você acha mesmo? Perguntou. Você vai dar o pescoço à corda, repetiu o pequeno Chandler com convicção, se encontrar a garota certa, como todo mundo. Falou com uma ênfase um pouco exagerada e percebeu que havia se traído, mas, embora o rubor tivesse aumentado, não evitou o olhar do amigo. Ignatius Gallagher observou-o por mais alguns instantes e então falou. Mesmo que aconteça, pode apostar que vai ser sem nenhuma pieguice e nenhum sentimentalismo. Pretendo me casar com dinheiro. Ela precisa ter uma conta bem gorda no banco ou então não serve. O pequeno Chandler balançou a cabeça. Ah, criatura de Deus, disse Ignatius Gallagher com veemência, sabe o que é? Eu só preciso dizer a palavra mágica e amanhã mesmo posso ficar com a mulher e o dinheiro. Você não acredita? Bom, é verdade. Existem centenas. O que estou dizendo? Existem milhares de alemãs e judias podres de rica que adorariam. Espere só mais um pouco, meu velho. Veja se não vou jogar bem as minhas cartas. Fique sabendo que quando eu me meto em alguma coisa é para valer. É só você esperar um pouco. Gallagher levou o copo à boca, terminou a bebida e deu uma sonora risada. Em seguida olhou pensativo para frente e disse, um pouco mais calmo. Mas eu não tenho pressa. Elas podem esperar. Não pretendo me amarrar a mulher nenhuma, sabe?
Ele fez com a boca um gesto como se estivesse provando alguma coisa e torceu a cara. Acho que deve ser muito enjoativo, disse. O pequeno Chandler estava sentado na saleta que dava para o corredor, segurando uma criança nos braços. Para economizar dinheiro não tinha nenhuma criada, porém Mônica, a irmã mais nova de Anne, aparecia por cerca de 1 hora pela manhã e 1 hora à tarde para ajudar. Mas Mônica tinha ido para casa há muito tempo. Eram 8:45. O pequeno Chandler tinha chegado tarde para o jantar e, além do mais, tinha esquecido de levar para Anne o pacote de café da Beverleys. Claro que ela estava de mau humor e lacônica. Disse que não jantaria, mas quando a loja da esquina estava quase fechando decidiu sair por conta própria para comprar 100 gramas de chá e 1 quilo de açúcar. Ela pôs a criança adormecida nos braços do marido e disse: "Tome. Não o acorde." Havia um abajur com uma pequena cúpula branca de porcelana em cima da mesa, e a luz se projetava em uma fotografia envolta por uma moldura de chifre. Era um retrato de Anne. O pequeno Chandler olhou para a fotografia e se deteve nos lábios finos e apertados. Ela trajava a blusa azul de verão que havia lhe dado de presente em um sábado. Tinha custado 10 shillings e 11 pence, mas que agonia de nervosismo também havia custado. Como tinha sofrido naquele dia, esperando na porta até que a loja esvaziasse, aguardando no balcão e tentando parecer tranquilo enquanto a vendedora empilhava blusas femininas, pagando no caixa e esquecendo de pegar o pene de troco, sendo chamado de volta ao caixa e, finalmente, tentando esconder o rubor ao sair da loja enquanto fingia examinar o pacote para ver se estava bem amarrado. Quando chegou com a blusa em casa, Anne o beijou e disse que era muito bonita e elegante. Mas quando soube quanto havia custado, ela jogou a blusa em cima da mesa e disse que era um roubo cobrar 10 shillings e 11 pence por aquilo. No início ela quis devolver a peça, mas depois de experimentá-la ficou encantada, em especial com as mangas, e então o beijou e agradeceu por ter pensado nela. HM. Ele encarou os olhos da fotografia, que o encaravam de volta com uma expressão fria. Com certeza eram bonitos e o rosto em si também era bonito. Mas pareciam maus. Porque o retrato parecia tão distraído e feminino. A compostura dos olhos o irritava. Repeliam-no e desafiavam-no. Não havia paixão, não havia êxtase naquele olhar. Ele pensou no que Gallagher havia dito sobre judias ricas. Aqueles olhos escuros e orientais, pensou, quanta paixão, quanto desejo de volúpia. Por que havia casado com os olhos na fotografia? Pegou-se refletindo sobre a questão e olhou nervoso ao redor. Percebeu algo de sinistro na mobília graciosa que havia comprado à prestação para casa. A própria Anne tinha escolhido os móveis, que o fizeram pensar nela. A mobília também era muito bonita e muito elegante. Um ressentimento vago em relação à vida despertou na alma dele. Será que não poderia escapar daquela casinha? Será que era tarde demais para tentar viver uma vida de bravura como a de Gallagher? Será que poderia ir para Londres? Ainda faltava pagar a mobília. Se conseguisse escrever e publicar um livro, talvez algumas portas se abrissem. Um volume dos poemas de Byron estava aberto em cima da mesa. Abriu as páginas de leve com a mão esquerda para não acordar o filho e começou a ler o primeiro poema do livro. Os ventos se calam com a tarde escura. O zéfiro não roça folha ou ramo. Quando leio Margarete na sepultura e espalho flores na terra que amo. Nesse ponto se deteve. Sentiu o ritmo do verso por toda a saleta. Quanta melancolia! Será que também conseguiria escrever daquela forma, expressar a melancolia da própria alma em verso? Queria descrever muitas coisas. A sensação de passar algumas horas diante da Gratan Bridge, por exemplo. Se conseguisse recriar aquele estado de espírito. O menino acordou e começou a chorar. O pequeno Chandler virou a página e tentou acalmá-lo, mas o filho não se acalmou. Começou então a embalar o menino nos braços, mas o choro ficou ainda mais forte. Embalou-o mais depressa enquanto os olhos começaram a ler a segunda estrofe. No estreito túmulo repousa o corpo que outrora era inútil. Não conseguia ler. Não conseguia fazer nada. O choro do menino furava-lhe os tímpanos. Era inútil, inútil. Ele era um prisioneiro da vida. Os braços começaram a tremer de raiva e de repente ele se inclinou em direção ao rosto do filho e gritou: "Chega!" O menino conteve o choro por um instante, teve um espasmo de medo e começou a gritar.
O pequeno Chandler pulou da cadeira e caminhou apressado de um lado para o outro na saleta com o filho nos braços. O menino soltava soluços comoventes, ficava sem fôlego por 4 ou 5 segundos e em seguida começava outra vez. As finas paredes da saleta ecoavam o som. Ele tentou acalmar o menino, porém os soluços tornaram-se ainda mais convulsivos. Olhou para o rosto contraído e trêmulo do filho e começou a se preocupar. Contou 7 soluços sem nenhum intervalo entre um e outro e apertou o menino contra o peito, apavorado. Se ele morresse... A porta se abriu de repente e uma jovem entrou correndo e ofegando. O que houve? O que houve? Perguntava. O menino, ao ouvir a voz da mãe, explodiu em um paroxismo de choro. Não foi nada, N. Não foi nada. Ele começou a chorar. Ela tirou os pacotes no chão e agarrou o menino. O que você fez com ele? Gritou, encarando-o nos olhos. O pequeno Chandler resistiu àquele olhar por um instante e sentiu o coração fechar-se ao constatar o ódio que encerrava. Começou a balbuciar. Não foi nada. Ele começou a chorar. Eu não consegui. Eu não fiz nada. Como? Sem prestar nenhuma atenção, ela começou a andar de um lado para o outro, abraçando o filho e murmurando. Meu homenzinho. Meu homenzito. Ficou com medo, querido. Calma, querido. Calma. Lambabão. Cordeirinho da mamãe. Calma. O pequeno Chandler sentiu o rosto se encher de vergonha e afastou-se da luz. Escutou enquanto o paroxismo de choro se acalmava, e lágrimas de remorso encheram-lhe os olhos. Fim do conto. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.